Mestre Jesus, nosso divino amigo, nosso modelo e guia, nesse mês em que comemoramos a sua vinda à Terra, não importando se foi nesse exato mês, no exato dia em que comemoramos, mas é um mês, é um dia destinado à nossa gratidão eterna por tantos ensinamentos, por tantas coisas boas, ensinamentos, Senhor, que nos libertam, ensinamentos que nos ajudam a evoluir na vertical da vida, a nossa eterna gratidão. A todos os bondosos espíritos, amigos nossos, mentores, também a nossa gratidão, e que a nossa prece seja também um minuto de vibração, vibrando amor, paz, para todos os pontos desse planeta, onde a dor, a treva e a dúvida ainda persistem em sobreviver. Que a nossa prece e vibração possa envolver o coração de todos os dirigentes de todas as nações, em especial forma, aos países que se encontram em guerra. Que a nossa prece e vibração possa levar um pouco de alento àqueles que passam fome, que vivem na miséria, aqueles que ainda estão nos umbrais, nas trevas. Que a nossa prece e vibração possa ser um envolvimento também por aqueles que nos perseguem e caluniam, encarnados e desencarnados. E nossa eterna gratidão por tudo que nós temos na nossa vida, não importando se provas ou se expiações. Todos são bem-vindos, porque compreendemos que é para nos promover. Gratidão eterna, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite a todos que foram chegando aí depois, que eu me perdi um pouquinho. Hoje a gente tem como meta, não sei se a gente vai conseguir alcançar, fazer 2 capítulos. Eu tirei as partes mais importantes desses capítulos, tá, para a gente frisar e dar nosso seguimento. Nós vamos ver um pouquinho agora, inicialmente, sobre perseguidores invisíveis, né? Nós temos uma multidão que nos acompanham, invisíveis, e que espero que sejam sempre mais de espíritos bons, amigos, familiares, do que ainda de espíritos que antipatizam, né, que sintam antipatia, melhor dizendo, por nós. Espero que a nossa construção ela possa ser sempre e cada vez mais uma construção positiva em prol da nossa libertação espiritual e para que a gente possa verdadeiramente merecer uma companhia espiritual mais adequada, mais harmonizada. Vamos ver agora sobre os perseguidores invisíveis desse livro, o que ele vai falar, esse capítulo, essa noite. Bom, eles chegam à casa de Margarida, que é obsidiada, né? Ali gira em torno à desobsessão de Margarida, esse livro, e ao resgate primordialmente de Gregório. É claro que, no meio dessas 2 tarefas, a gente vai vendo que outras almas vão ser ajudadas também. E aí a gente vai ver que, ao chegar na casa de Margarida, apesar de ser uma casa bonita, um lugar muito bom, confortável, ter condições financeiras de conforto, a casa espiritualmente não deixava a desejar. Então, o ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Esses elementos intoxicantes são produtos da mente, dos desencarnados e encarnados. Então, olha que interessante, né? Nós que somos co-criadores em plano menor, desculpa, nós muitas vezes produzimos isso aí, elementos intoxicantes, que a gente possa aprender a vibrar pensamentos e emoções de formas mais elevadas para que a psicosfera da nossa casa seja uma psicosfera boa, confortável para todos aqueles que chegam, aconchegante, né? Dissimulei a custo, diz André Luiz, o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Entidades inferiores, em grande cópia, afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções.
Então, veja, André Luiz chegou a sentir mal-estar. E aqui, eu acredito que a grande maioria de todos que se encontram aqui essa noite já devem ter participado, já devem ter ido em algum lugar ou em casa de alguém, e quando a gente chega, né, mas elevemos os nossos pensamentos e sigamos, né? É o primeiro aviso, né? Então, que a gente não caia, né, no momento desse. Mas acho que todo mundo já passou por isso daí na vida, né? A jovem senhora vai cedendo, olha só, devagarinho esclareceu o singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis. Então, a gente sabe que a obsessão não é uma coisa de uma hora para outra, tanto que ela tem gradações, obsessão simples, depois fascinação, depois subjugação. Então, a gente sabe que a obsessão tem essas gradações, né? É a gente que vai cedendo aos encantos do mal, porque a gente fica muito distante de nós mesmos e acabamos ficando suscetíveis de uma influência perniciosa. Então, é importante a gente parar para pensar, parar para refletir isso. A gente tem que estar vigilante de nós mesmos 24 horas, porque na condição da grande maioria de nós, a nossa condição de espíritos imperfeitos, nós ainda somos muito suscetíveis a influências dos desencarnados e encarnados. Então, ela já estava num estado muito avançado que a gente vai ter oportunidade de ver. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Essa meditação não era uma meditação boa, tá? Mas uma meditação aflitiva. Dois desencarnados de horrível aspecto fisionômico, a gente tem aquelas ilustrações, inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a à complicada operação magnética. Então, são magnetizadores, esses dois espíritos de aparência horrível, mas são magnetizadores do mal. Lembre-se, o magnetismo, ele é uma ciência neutra, como o dinheiro é também algo neutro, pode ser usado para o lado positivo ou negativo. Nesse caso específico, para obsidiá-la vagarosamente, né? Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem singularmente abatida, interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava. Surgiam algumas dezenas, né? Então, a gente está falando algumas dezenas, era muito mais do que 10, né? Algumas dezenas de corpos ovoides, estavam todos ligados à cabeça dela, de vários tamanhos e de cor púmbria, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Então, vinha até aqui para trás, né? Pegava todo o sistema nervoso dela para que ela não pudesse mais concatenar as ideias. Então, ela já estava tomada, né? Ela estava literalmente no porão da existência dela, literalmente, e totalmente entregue àquelas entidades, aqueles ovoides. Eu falo porão porque eu vou lembrar aqueles que estudaram há tempo, lembra que vocês estudaram um livro anterior, Um Mundo Maior? Fala da casa mental, nós temos o porão, que é o primeiro andar, segundo andar, que é o térreo, e o terceiro andar, que é o sótão, onde vai estar no sótão a nossa ligação com o alto, sempre nos convidando a verticalizar as nossas emoções que se encontram ainda em sombras lá no primeiro andar. Então, a Margarida estava nesse estado de penúria. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores.
todos os centros no cérebro, que eram centros ligados ao metabolismo, estavam totalmente controlados. Então, a própria pressão sanguínea dela estava, ela estava totalmente, né, fisicamente, já é uma subjugação, isso daí. A vampirização, e aí eu falo, vampiro suga o quê? O que o vampiro suga, gente? Sangue. Nesse caso aqui, essa vampirização não suga sangue. O que ela suga? Alguém se atreveria, se arriscaria a dizer o que é? A energia, né? O fluido vital. Isso aí, o fluido vital, tá? Que há pouco tempo me fizeram a pergunta, essa vampirização sugava o quê? Eu falei, ué, o vampiro da história, né, que é uma ficção, o vampiro suga o sangue, que nos tira a vitalidade, a vida. E esses vampiros espirituais vão sugar aquilo que é espiritual, é o fluido vital, tá? Deixando ela cada vez mais fraca. Quanto mais fraca, mais presa fácil se torna. Então, a vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides. Então, tudo que ela recebia ia diretamente para quem? Primordialmente para os ovoides, olha só, né? Para mantê-los ali. Que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção, como se fosse uma criança sugando o peito da mãe. Então, tudo que ela recebia de energia era automaticamente transferida para esses ovoides. Quer dizer, essa mulher definhava dia após dia. A obsessão dela é grave, é grave. Tá? Conclui que a infortunada senhora devia ter sido colhida através do sistema nervoso central. Então, todo o chakra coronário, frontal, estava tomado. Tá? De vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se faziam patentes quanto à vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Então, as células nervosas, né, lá do nosso cérebro já estavam exauridas. Pode falar, Célia. Eni, esse tipo de obsessão, assim, com essas ligações para os ovoides, ela é diferente daqueles outros que a gente, né, que vê que acontece quando são os chips e aqueles aparelhagens todas que os espíritos colocam na cabeça ou no corpo mesmo da gente. É diferente, não é? Toda forma de obsessão, ela vai se tornar grave, né? Existem algumas literaturas que falam que eles colocam aparelhagem, etc. e tal. De qualquer forma, isso vai deixar cada vez mais a criatura sugada energeticamente. Porque se ela estava ligada aos ovoides, mas existiam ainda dois magnetizadores ali também que estavam, né, facilitando. Desculpa, facilitando não, sugando de uma certa forma a energia dela também. Então, toda obsessão, quando ela é prolongada, que é utilizados vários artifícios para fechar o cerco, eles, de alguma forma, a energia vital vai embora, é sugada de todas as formas. Todas têm a mesma finalidade, né? A finalidade é nos enfraquecer, porque quanto mais fraco a gente é uma presa facilíssima para continuar o processo e até desencarnar. Porque às vezes o objetivo é te levar a desencarnar mesmo, né? Te Entendi. Tudo vai dar na mesma coisa, né? Depende dos artifícios usados, né? É para destruir a gente. Tá bom, obrigada. Né? Oi, Ana Lúcia. Eni? Sim. Isso tudo aconteceu com ela porque ela teve sintonia com toda essa situação, né? Se ela não sintonizasse, ela não teria sido tão dominada assim, né? Exatamente. A gente vai ver para frente as questões particulares da Margarida, ela traz uma culpa. Culpa geralmente é algo inconsciente, tá? Que se a gente não conhece, fica lá no inconsciente. Por isso que a gente precisa fazer o autoconhecimento e a reforma íntima. Ver mecanismos, né? Por que a gente age assim, age assado? Por que a gente sente culpa? E mergulhando dentro desses processos, dentro desse autoconhecimento, para desmanchar essa porta, né? Fechar essa porta que está aberta a essa invasão de obsessão. A gente vai ver para frente que a Margarida tem culpa no cartório, por isso que ela fez essa sintonia, porque se a gente não tiver, os obsessores não fazem isso aí com a gente. Né? É sempre a gente que deixou uma porta aberta.
o pano de fundo, né? Assim, a primeira coisa que se apresenta é uma culpa. Culpa é algo inconsciente. Inconsciente, assim, se a gente fica no inconsciente se a gente não se autoconhecer. Mas se a gente autoconhecer, a gente vai começar a ver que determinadas atitudes e comportamentos nossos geram culpa. E a gente tem que perguntar, mas por que isso está me gerando culpa? Né? E começar dentro desse processo. Por isso também, que quando a pessoa está num momento muito difícil, é muita culpa, ela não dá conta, e a gente verifica isso na casa espírita, a gente encaminha as pessoas não só para o tratamento espiritual, para a desobsessão, mas também para o tratamento psicológico. Às vezes a pessoa está tão distante dela mesma que só a terapia para ajudar ela, se aproximar dela, para ela poder se entender. Tá? Mas a gente nunca é vítima. A gente pode ser vítima da gente mesmo, mas não dos outros. A gente tem uma porta escancarada. Uma culpa no cartório. Não sei se eu me fiz entender. Uhum. Isso aqui é só para a gente lembrar os chakras que a gente tem, né? Os centros vitais dela estavam todos eles desarmonizados. Por quê? Porque a ligação já se fazia aqui em cima, ó, desde o coronário frontal, que a gente vai ver. O coronário ele é responsável pela distribuição energética para todos os outros chakras. Lembrando-se sempre que esses 4 primeiros têm uma relação com o alto, com a vida espiritual, e os 3 últimos com a vida material. Mas, independente disso, se aqui, né, já está totalmente desorganizado, a gente sabe que para baixo também vai estar, né? Porque se o coronário ele é responsável pela distribuição para todos os outros chakras, ela sofria uma desarmonia que já era geral. Então, é um caso bem grave, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é só para lembrar, tá, gente? Isso aqui é lembrar a disposição dos chakras. A palavra chakra significa roda ou giro, né? É algo que está sempre em movimento, tem um movimento de dentro para fora e de fora para dentro, porque tem um fluxo de energia que parte do espírito para o perispírito e deste para o corpo físico, e ao contrário também, do corpo físico para o perispírito e para o espírito. Tem um livre fluxo de dentro para fora e fora para dentro. O chakra é um adaptador de energia, porque as energias que vêm do espírito para o corpo, elas vêm em alto potencial energético, então elas precisam chegar nos chakras, serem adaptadas para serem distribuídas pelo corpo físico, cujo potencial energético é menor do que o do perispírito e do espírito, ok? E lembrando-se que os chakras, eles têm um prolongamento, tá vendo? Todo mundo acha que é só aqui na frente, mas não é. Ele tem uma ligação com a parte de trás também. Tá? Ele é todo ligado ao sistema nervoso central, totalmente ligado, ó. Então, frente e costas, tá? Isso é só para relembrar aqui os conhecimentos que vocês já possuem, tá? Mas nunca é pouco, né, a gente lembrar. Então, isso aqui, ó, o chakra coronário está ligado ao córtex, ao cérebro que está dentro da caixa craniana. Sistema nervoso central. A ligação, a porta de entrada, é uma glândula chamada pineal, que vai converter essas energias espirituais, né, energias eletromagnéticas em neuroquímicas. Ela faz essa conversão. O Dr. Sérgio Felipe foi o principal estudioso dessa glândula. Tá? Então, depois a gente tem o frontal, está ligado também mais ao sistema nervoso autônomo, a hipófise, que é uma glândulazinha que se a gente botar a língua, nossa, no céu da boca, em cima do céu da boca fica a glândula, é uma glândulazinha que tem meio centímetro, mas ela é responsável por todo o sistema endócrino do corpo, ela regula todas as outras glândulas endócrinas. O laríngeo, né, é ligado aqui à respiração, à fonação, e as glândulas tireoide e paratireoide. E aí vai cardíaco, ao coração, né? Está ligado ao sistema circulatório, porque o coração é uma bomba que vai mandar sangue para o corpo inteiro. Está ligado à glândula timo, que fica aqui. O esplênico está ligado ao sistema hemático e as suprarrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins. Ao gástrico está ligado ao sistema digestivo e ao pâncreas.
ao genésico, coxígeo, né, reprodutivo, e as gônadas. Essa aí também é só uma revisão para a gente lembrar, tá? Para a gente reforçar um processo que já é nosso. E aí eles decidem, né, mais à noite, a irem à missa, que é a religião que eles adotaram, mas como uma formalidade. Muitas pessoas a gente conhece que, quando não tem religião nenhuma, falam, eu sou católico, né? É uma formalidade. Mas nenhuma religião pode ser formalidade. O livro trabalhou com isso o tempo todo. A religião tem que ir além da forma. Ela tem que nos levar à nossa essência e à nossa conexão com Deus. Mas isso depende de quem? Depende da gente, a gente querer essa conexão. Porque todos os católicos são desconectados? Claro que não é. Não é assim que funciona, né? Mas ali a religião era de fachada, e a gente vai ver que eles vão caminhar para um templo cuja grande maioria também estava ali só por uma questão ritualística, estava ali só de corpo, mas o espírito estava longe, pensando outras coisas para fazer, né? Então, mal acabara a informação, tristonho e simpático cavalheiro, em cuja expressão carinhosa identifiquei de pronto o esposo da vítima, entrou no aposento com ela, permutando palavras amorosas e confortantes. Decorridos alguns minutos, notei, apalermado, que o cônjuge, acompanhado por extensa súcia de perseguidores, tomava um táxi na direção de um templo católico. Então, os perseguidores iam juntos, de táxi, né? Porque a gente sabe que alguns espíritos estão tão ligados ainda à vida material que eles não conseguem volitar ou se transportar naturalmente. Eles precisam que se abra e feche a porta, precisam dos meios de locomoção iguais aos que a gente usa aqui na Terra. E todos foram para a igreja para rezar, né? Entre aspas. As vozes do coro, como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi num deslumbramento que muitos espíritos sublimes penetravam o recinto de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. Então, em todos os templos há a presença da espiritualidade. O problema é a gente estar conectado com a espiritualidade, porque também na casa espírita também vai muita gente desconectada, a gente não pode falar só da religião dos outros, não. Aí está relacionado a uma religião que não é nossa. Mas quantas pessoas, às vezes, vão, sentam lá, não escutam a palestra, fazem de conta, às vezes até adormecem, e vão embora e fica da mesma forma, né? A religião não penetrou em nada. Intensa luminosidade fluía do sacrário, que tinha sido, né, digamos assim, totalmente fluidificado pela espiritualidade, né? Envolvendo todo o material do culto. Mas, surpreendido, olha só, André Luiz observando, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzos escuros que ele próprio expedia em todas as direções. Então, o próprio sacerdote que estava ali, estava só de corpo presente, mas os interesses dele eram na vida material, e não em servir a Deus. Então, isso também é para chamar a atenção, agora eu vou usar isso para chamar a atenção, que às vezes a gente fica idolatrando palestrante, espírita, e, gente, não temos que idolatrar ninguém. As pessoas que estão ali são pessoas falhas. O nosso modelo e guia é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é ouvir as palavras que foram ditas, se foram boas, ótimo, mas nada de idolatrar nenhum trabalhador em lugar nenhum. Todos os trabalhadores de todas as religiões, em geral, são todos falhos, tá? Deixa eu ver aqui que no chat tem uma questão aqui. Por que as pessoas dormem na palestra pública espírita? Com raríssimas exceções de cansaço, raríssimas, raríssimas. A grande maioria, às vezes, por desinteresse. Eu sinto informar sobre isso. Porque não tem essa história que eu já ouvi falar por aí, que a pessoa se desdobrou e que ficou em trabalho, não. A gente é chamado na casa espírita para ficar no aqui e no agora, que é o único lugar que o espírito imortal pode atuar. Então, a palestra é para a gente.
Então, eu sinto informar isso, que muita gente, com raríssimas exceções de quem acorda cedo demais, tem uma vida muito difícil. Eu tinha um amigo que já partiu para a parte espiritual, ele trabalhava muito cedo, acordava 4 horas da manhã. Então, quando ele chegava 8, 9 horas da noite, ele estava muito cansado. Se ele ficasse sentado assistindo palestra, ele disse que ele batia a cabeça, que ele estava exausto. Então, o que ele fazia? Era um artifício dele. Ele ia lá para os fundos do salão, ficava em pé sem encostar em lugar nenhum, que ele pensava assim, ninguém dorme sem estar encostado em lugar nenhum, porque vai ter medo de cair. Então, aí ele conseguia assistir a palestra até o final. Ele fazia isso. Olha só que disciplina, né? Ele sabia que isso era importante para ele, como espírito imortal. Mas que se ele sentasse, ele ia engatar no sono, porque uma pessoa que acorda todo dia 4 horas da manhã, essa hora está exausto. Está exausto. Tá? Então, a casa espírita, reunião pública, é para a gente assistir princípio, meio e fim, ele é para a gente. Tá? Pode falar, Ana Lúcia. Eu extraí aqui nesse pedaço, né, que esses espíritos que estavam acompanhando o casal, eles puderam entrar na igreja, né, eles puderam ficar lá, porque na casa espírita isso não aconteceria. Entre aspas. Alguns obsessores podem entrar sim. Só os que vão perturbar muito, são muito arruaceiros, que não são permitidos entrar. Mas alguns obsessores, eles entram na casa espírita para ouvir a reunião pública, sim. Essa triagem é feita pela espiritualidade superior, tá? Então, não é que na casa espírita, quando a gente está lá assistindo a palestra, não tem nenhum obsessor por lá, não. Se ele vai se comportar, se ele é um espírito que já vai se comportar, ele vai assistir a palestra, sim. Então, entenda. Mas ali, naquele recinto, a grande maioria não estava preparada, você vê, nem o sacerdote não estava. Então, eles entravam, eles tinham livre passagem de entrada e de saída, à vontade. Mas na casa espírita entra também, tá? Entra também. É com triagem, mas entra, tá? Mas essa triagem não existe nos outros templos, assim? Provavelmente sim, que a gente vai ver mais para frente, que é claro que existe. Mas ali a grande maioria, você vai ver que ninguém está interessado em nada ali. Então, as reuniões, elas vão ter os participantes espirituais de conformidade com aqueles físicos, com os físicos que estão ali. Né? Uma reunião vai ser frívola, como está lá no livro dos médiuns, se as pessoas que se reúnem têm os objetivos frívolos, né? Então, as reuniões é por afinidade. Se a grande maioria, né, dos religiosos procuram as religiões, ou algumas especificamente, por uma questão puramente formal, é claro que essa casa vai estar muito mais aberta à formalidade do que espiritualizar-se. Mas a gente vai ver que lá o local onde o sacerdote fica, a espiritualidade maior tinha uma proteção maior. Mas por que não era maior ainda? Porque o próprio sacerdote não estava nem aí para a aplicação dos princípios cristãos. Mas com certeza na casa, nos católicos também tem, mas vai depender do agrupamento de pessoas que frequentam com assiduidade ali, qual é a busca de quem está indo. Né? Mas com certeza tem. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes, tinham 11, hein? Que se posternavam humildes à mesa adornada de alvo linho, notei que a hóstia, no prateado recipiente que a custodiava, eram autênticas flores de farinha coroadas de doce esplendor. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguiam inutilizá-las. Então, veja bem, a cada um segundo sua obra. Ali ninguém ia ser prejudicado por causa de um sacerdote que era irrefletido, que era uma pessoa que, né, aparentava uma coisa, mas vivia outra. Todavia, à frente da boca, que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto. Por quê? Se aquele que está recebendo é só uma formalidade, mas ele não se arrepende de nada, ele não faz autoconhecimento, ele não faz reforma íntima, ele vai receber as energias? Não. A pessoa lá na câmara de passe vai receber o passe? É a mesma pergunta. Também não. Tá?
Todavia, à frente da boca que se dispõe a receber, esse marido enegreciam como por encanto. Somente uma senhora, só dos 11, somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia qual foco de fluidos luminescentes atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Por quê? Porque essa estava realmente tentando buscar espiritualizar-se. Então, essa conseguiu absorver e manter. A mesma coisa na câmara de passe. Ou nem absorve, ou se consegue absorver alguma coisa, já saiu da câmara, já perdeu. Ou chega lá fora, está perdido. Não é assim a realidade? Deixa eu ver aqui que eu saí dos slides. Aprendeste a lição, né? Porque ele estava olhando para o sacerdote, né? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu, olha só, o homem é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. A mente dele para longe do altar. Então ele não subiu para o terceiro andar, ele deve estar lá no porão, esse homem aí. Acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, rapidamente, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. Né? Então, o que fazer? Né? É aquela pessoa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Da mesma forma, se assim na carta espírita. Quanto aos que compartilharam a mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, então estavam lá no primeiro andar, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. E assim é a mesma coisa na casa espírita. Foi?